Senhor fale ao nosso coração, fala conosco, Senhor. Espírito Santo de Deus, fala ao nosso coração. Que a tua mensagem ela seja aquilo que a gente precisa, Senhor, nessa noite. A cura para aquele que está doente, que ela seja água para o sedento, as pessoas que estão famintas, que ela seja o alimento, Senhor. Que ela seja a semente jogada numa terra boa e que frutifique 30, 60, 100 por um, como a tua palavra nos diz, Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa igreja que é relevante em nosso meio aqui, Senhor, no nosso bairro. Não só no nosso bairro, mas no nosso município. O Senhor possa abençoar, Deus, as nossas vidas, Deus, com a tua palavra, com o teu amor. Nós te louvamos. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Queria que você abrisse a Bíblia no capítulo 4 de Mateus. Essa semana eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, mas essa semana não, no meio da semana, o pastor João ele falou assim: Rodrigo, você pode ministrar uma palavra no período da noite? Eu falei, posso, eu gosto, né? E aí a gente fica meio apreensivo com aquilo que a gente vai trazer. De repente, né, quantas e quantas vezes eu fiquei embaixo aí, a gente olha assim e a gente não tem ciência de como a gente fica apreensivo. De não só trazer uma mensagem, mas de estar aqui. A gente fica nervoso e tipo assim, pegando a Bíblia, né? Uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade de trazer a palavra. Paulo nos diz que sejam poucos os que pregam, porque vai vir sobre eles um juízo maior. Jesus, no capítulo 7 de Mateus, ele diz que haveriam muitos falsos profetas. E se a gente for analisar em questão de falso profeta, eu não queria que você limitasse só a estar aos púlpitos aqui e utilizando da palavra do Senhor para se beneficiar. Tem várias outras coisas, né? Mas de pregar a verdade. De pregar a verdade. Aquilo que a gente está vivendo, poder transmitir isso para o nosso próximo, aquilo que as Escrituras Sagradas nos trazem, e levar essa reflexão a todos nós. Essa reflexão, ela é uma reflexão bem simples, mas que fala muito ao meu coração. Você que gosta de anotar, né, o nome daquilo que vai ser ministrado, você pode colocar assim: resistindo às tentações. Eu estou com 42 anos e, como uma boa parte da igreja sabe, ou quase todos, eu vivi a minha vida aí até os 30 anos bem dissolutamente. Fiz muita coisa errada. Não conhecia Jesus, não conhecia mesmo. Ouvi de Jesus Cristo e caminhei bem longe de Jesus durante esses 30 anos. Fiz catequese, fiz crisma, tudo para agradar a minha mãe. Tudo. Não conhecia esse Jesus Cristo que cuida, esse Deus amoroso, esse Espírito Santo que está dentro de mim. O próprio Deus dentro de mim e de você. O DNA do Senhor. O sopro. A força dele. Esse que consola, esse que nos traz paz, esse que nos traz esse aconchego, essa tranquilidade, essa constância, esse algo suave, esse Jesus que se importa comigo, com você. Eu teve uma época que eu fui inventar de ler isso, ler algum livro da Bíblia, e quando eu fui ler o livro da Bíblia eu peguei Apocalipse. Aí eu vi um Deus assim, tipo juiz mesmo, tipo aquele juiz, tipo só sobre serpente e
tacar fogo não sei aonde, metade da terra ia morrer, e não sei o que, e pai, tipo, não tinha esse entendimento. Eu falei assim, cara, eu não quero esse Deus para mim, esse Deus que julga, esse Deus que fulmina, esse Deus que acaba com tudo. Não, não, não. E isso foi assim algo que eu vivenciei na minha vida, uma experiência que eu li assim, tipo uns 3, 4 dias. Nessa época eu estava em Florianópolis, meu pai era amigo de um médico e eu para sair do contexto que eu estava vivendo, que era drogadição, esse cara arrumou um quartinho no hospital. Meu pai falou assim, não, ele fica lá, só não pode fazer nada dessas coisas, pontuou algumas coisas. E eu levei uma Bíblia, fiquei acho que uns 4 dias lá e saí fora. A gente morava ali naquelas casinhas de aluguel lá, eu e a Tânia, e eu fiquei lá e eu li isso, cara, tipo assim, para mim aquilo não fez sentido nenhum. E eu vinha conhecer Cristo Jesus, fugindo, né, das coisas que eu fiz de errado. Eu entrei dentro de um projeto e conheci Jesus Cristo assim, frente a frente mesmo. Tipo, uma parada assim, palpável. Eu consegui ver Jesus Cristo através da vida de pessoas. Eu consegui não só sentir e ver, mas eu consegui presenciar essas coisas. Eu vivenciei isso, aquilo que é reino de Deus. O que eu acho legal em Jesus, isso é tradição. Jesus, a gente ouve falar de José até os 12 anos de Cristo Jesus, o seu pai, e depois a gente não ouve falar mais de José. Fico pensando, e a gente pensa, e cuidado para não ser uma heresia isso que a gente fica pensando, mas eu fico pensando que de repente José morreu, e Jesus, sendo o filho mais velho, ele teve que fazer o papel do homem da casa. Ele teve que desenvolver aquilo que ele aprendeu com seu pai. A gente não ouve mais falar de José, mas Jesus, ele sai de casa aos 30 anos. 30 anos. Ele fez o seu ministério em 3 anos e meio aproximadamente. E ele sai aos 30 anos. E isso me dá base para dizer, em questão de tradição, que ele fez tudo aquilo que era certo. Tudo o que era certo. Quando ele sai nesse cara, ele está dizendo, mãe, eu fiz tudo o que eu pude. Tudo. Em questão de tradição. Não deixei faltar nada, cumpri tudo aquilo que foi me determinado, e agora eu vou fazer aquilo que eu preciso, que o meu pai pediu para que eu fizesse. E ele vai. E uma das primeiras coisas que ele faz é procurar João Batista. E ele vai em João Batista para quê? Para se batizar, nos deixar de exemplo isso. João Batista olha para ele falando, não vou te batizar. Ele fala, João, agora convém que seja dessa forma, me batiza aí. E João Batista batiza Jesus. E quando João Batista batiza Jesus, a gente vai entrar nesse relato, aquilo que foi real. Quando João Batista batiza Jesus, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus o conduziu ao deserto. Eu queria que a gente pensasse 30 segundos, 1 minuto. Eu queria que você pensasse nisso, sério. Jesus estava iniciando o seu ministério. Ele já tinha começado há muitos e muitos anos atrás. Ele testificou do Pai. Mas nesse exato momento, quando ele se batiza, ele começa algo que não tinha mais como retroceder. Porque foi determinado pelo Pai isso. E tudo aquilo que ele vivenciou como família, tudo aquilo que ele viveu com os seus irmãos, com a sua mãe e com o seu pai, com os seus parentes, todas as festas que ele foi, tudo isso, não que deixou de existir, mas ele precisou abrir mão de muitas das coisas para vivenciar aquilo que era ministério, aquilo que ele precisava fazer.
Jesus ele foi para o deserto. E é isso que eu queria que você pensasse. Ele se batiza, e ele se batizando, ele foi para o deserto. A palavra de Deus diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando, depois teve fome. Quando eu falei que eu queria que você imaginasse, eu queria que você imaginasse isso aqui. Em questão de tradição, o povo não podia fazer nada na sexta-feira, chegava num certo horário, até o sábado num certo horário, ele não podia fazer nada, nem comer nada, tradição. Jesus era acostumado de repente a jejuar, não sei, mas eu fico imaginando que Jesus, fico vendo, lendo as Escrituras Sagradas, ele se retira, conduzido pelo Espírito Santo, ele vai a um lugar onde não era um bom lugar, onde era um lugar de frio, no período da noite, muito frio. Dependendo da época do ano, chegaria de repente a 20, 30 graus, 15, mínimo. No período da noite, era contraditório de repente, era 20, 30, 40 graus no período do dia. Ele sai daquele contexto ao qual ele estava vivendo. O pai, ele entende no pai que ele precisava começar o seu ministério, ele deixa sua mãe, o seu familiar, fez tudo que era certo, e a palavra de Deus diz que ele se batiza, e ele vai conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, e ele fica 40 dias e 40 noites, sem beber e sem comer nada. A Bíblia relata isso. E eu queria que você e eu, que a gente entendesse, em questão de sacrifício, em questão de conquista, em questão de exercer o ministério, que muitas das vezes essa palavra ela vai ter que existir na nossa vida, que é o sacrifício. Ano passado eu estava vivenciando um tempo, e hoje vale a pena dizer, valeu a pena eu passar, valeu a pena tudo que eu passei, porque sem sacrifício não tem conquista. E Jesus conquistou algo a qual nunca ninguém imaginou que ele conseguiria, que é as chaves da morte da mão do diabo. E hoje ele tem não só a minha vida, mas a tua vida nas mãos dele. Nas mãos dele. A minha vida pertence a ele, a tua vida pertence a ele. Ele é o meu Senhor e o teu Senhor. Ele é o nosso Senhor. E Jesus ele vai nesse contexto e ele fica 40 dias. 40 dias. Você consegue imaginar isso, igreja? Você se isolando num local. Eu queria abrir um parênteses aqui. Não haviam discípulos ainda. Ninguém seguia Jesus nessa época. Jesus foi e se batizou com João Batista. No livro de João, capítulo 1, lá, se eu não me engano, verso 20 alguma coisa ali, ou capítulo 2, comecinho do capítulo 2, diz que João Batista batiza, e numa dessas pegadas ele olha para Jesus passando e ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele fala isso, uma das pessoas que estavam ouvindo eram discípulos de João. O nome dessa pessoa era André, era irmão de Simão Pedro. O outro discípulo não se fala quem era, mas eles tiveram tanta curiosidade que eles seguiram Jesus. Depois que Jesus passou pelo processo, qual o processo? Do batismo, e de ir para onde? Para o deserto. Para fazer o quê? A palavra de Deus está dizendo que ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. E eu fico me perguntando muitas das vezes, por que acontecem algumas coisas? Por que parece que eu estou vivenciando um tempo tão difícil? E você olha para você mesmo e fala assim: mas por que eu estou vivenciando isso? Por que eu estou vivendo isso? E a gente não quer passar. Mas o deserto, desde sempre, ele sempre foi um instrumento na mão do Senhor. Sempre. Sabe por quê? Para que as pessoas entendessem que Ele é o soberano sobre todas as coisas, que Ele pode fazer milagres, que Ele pode fazer coisas que eu e você não, tipo assim, não é questão de não acreditar, mas que fica muito surreal naquilo que a gente entende. E a palavra de Deus diz que a gente não consegue entender os pensamentos, os planos de Deus. Nós não conseguimos entender, porque os planos de Deus são muito maiores do que os nossos planos.
Foi cantada essa música, o Jefferson falou, olha, essa música é uma música nova. E Deus explicou no meu coração que essa era a mensagem correta a se trazer. Eu queria compartilhar com você o seguinte: você pode estar no deserto que for, você pode estar vivenciando algo no deserto que for. É o Senhor que te levou para lá para você vivenciar isso. Não tem como fugir da soberania de Deus. Não existe isso. Deus é soberano sobre todas as coisas. E Ele quer que algo aconteça. Algo aconteça dentro de mim, de você. Que a gente dependa dEle em tudo. Você consegue imaginar Jesus 40 dias no deserto? Animais peçonhentos. De repente a água dele já acabou com 5 litros de peixe que ele levou. A palavra de Deus está dizendo que não existia nem água e nem pão. Ele ficou 40 dias. 40 dias tendo fome. E eu quero te perguntar uma coisa: qual é a tua fome? Você tem fome de quê? Do mundo? Das coisas que te saciam, satisfazem? Eu queria te fazer uma pergunta. Eu queria que você refletisse. Sabe por que ninguém nunca fez tantas coisas em questão de milagre como Jesus fez? Sabe por quê? E eu fico pensando nisso. E a resposta que eu obtive foi: porque ninguém nunca orou como Jesus orou. Ninguém nunca teve tanta comunhão e amor com o Espírito Santo como ele teve. Ele entendeu. Para entender e ir ao deserto, eu vou te falar uma coisa. Tem muitas pessoas que dizem assim: não, o deserto não é o meu lugar. O Senhor constrói algo no deserto, guerreiros no deserto. Aquele povo que saiu do Egito, eles saíram com mentalidade, sabe qual era a mentalidade deles? De escravo. O pastor João pregou isso semana passada. Esse tempo atrás eu preguei sobre Josué. Sabe qual era a mentalidade daquele povo naquela época já? Era a mentalidade de guerreiros. Pessoas que conquistariam aquilo que o Senhor determinou. Ele falou assim: aquilo lá é de vocês, então vão e peguem, porque é de vocês. O deserto ele faz com que a gente entenda que a gente é capaz das coisas. Você está passando aí de repente alguns momentos difíceis da tua vida e a gente não quer passar. Mas Jesus ele diz que bem-aventurado é o varão que passa pelas dificuldades. Bem-aventurado, você quer dizer isso? Mais que feliz é você passar pelas dificuldades da vida. Por que a gente não quer passar pelas dificuldades? Por que a gente quer que a nossa vida, toda a vida, seja só alegria? Só paz. E Jesus ele fala algo fantástico. Jesus não, Paulo, paz no Espírito. Ele fala em Filipenses, aquele versículo que nós amamos, né? 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Só que ele está falando ali no 4, desde o começo, que ele passou dificuldade, fome, teve tudo em abundância, mas também pereceu. E essa paz que excede todo esse entendimento é em cima dessas coisas, que tudo que está acontecendo na minha vida não tem como fugir do controle do Altíssimo. Nada foge do controle de Deus. Nada. E a gente pode estar passando o que for na nossa vida. Nada foge do controle do Pai. Nada. Jesus foi para o deserto para ser tentado. E a gente está falando sobre tentações, resistir às tentações. Olha o que a palavra de Deus diz. Então Jesus foi levado pelo Espírito no deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando, depois teve fome. Então aproximando-se, o tentador disse-lhe: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe qual que era a situação que Jesus se encontrava aqui? E a gente vai falar sobre a primeira tentação, e resistir às tentações. E Jesus resiste, diferente de mim, de você, que muitas vezes não resistimos. Jesus estava com fome, sede, estava mal. Eu fico imaginando esse cara 40 dias e 40 noites, jejuando, orando.
muitas das vezes suando, orando por mim e por você, clamando, entendendo que o Pai tinha lhe dado algo lindo a ser feito. E ele fala: vou até o fim, resisto, não vou retroceder. E vem um ser que se chama Satanás aqui, o diabo. Eu ia entrar na etimologia da palavra, eu ia falar sobre o significado do hebraico, que é um, o significado do grego, que são dois, mas eu não vou falar. Quero trazer uma mensagem simples ao meu coração e ao teu. Jesus está com fome e o diabo fala assim: tu não és filho de Deus? Olha o que a palavra de Deus diz. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhes: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Por que essa dúvida? Porque ele fez isso lá nos primórdios com Eva. Ele lança dúvidas no meu coração e no teu, no nosso coração, para que a gente faça o quê? Para que a gente seja tentado e caia em tentação, para que a gente não amaldiçoe, para que a gente não entenda e fale: Deus, por que está acontecendo essas coisas comigo? Por que só comigo? E se vitimizamos, e eu sou especialista nisso muitas vezes, em vitimizar. O diabo vem para Eva, na serpente figurada, e fala: mas se vocês comerem, vocês vão se tornar como deuses. Não, a gente não pode comer. Mas por quê? Não, vocês vão morrer. Claro que não. Vocês não vão morrer nada. Podem comer de boa. Os olhos de vocês vão ver qual que é. E a palavra de Deus diz que Eva vai lá, come e dá para o seu marido e ele come também. Ele coloca dúvidas na capacidade daquilo que ele quer. E a gente não entende o que ele quer, mas é ele que quer. A soberania de Deus, ela não está no nosso intelecto, naquilo que nós entendemos. Porque os planos do Senhor são muito maiores do que os nossos planos. Nós não entendemos. E muitas das vezes nós não queremos entender. Muitas das vezes nós não aceitamos as coisas que estão acontecendo. E o Senhor diz para mim e para você, assim como Ele falou para Paulo, sendo esbofeteado pelo diabo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E eu sei, Rodrigo, mas cara, quem é você para ficar falando essas coisas? Eu sei que de repente você está passando por momentos difíceis da tua vida. Eu posso dizer no contexto de comunidade terapêutica, o quanto é difícil, o quanto é doído, o quanto é sofrido estar numa comunidade de 6 meses. Só que daí eu ouço pessoas aqui fora aqui, e eu vejo que isso não é problema. Eu vou te falar ainda, isso é muito louco, mas isso é uma solução para a tua vida e para mim. Quando o doutor ele perguntou lá, internamento, eu coloquei assim, fez uma dinâmica lá, e ele perguntou sobre alguns 6 pontos, e ele colocou internamento. E eu coloquei, qual foi a palavra que eu usei? Necessário. Você estava junto comigo, né, do meu lado? Necessário. Para mim foi necessário me internar. Foi uma necessidade minha. Foi uma necessidade para que o Senhor cumprisse aquilo que Ele queria. O diabo vem, olha para Jesus, e a gente vai ser atacado nesse ponto para ser tentado, e esse ponto é a fragilidade. Se você quiser anotar, você pode colocar aí a fragilidade, porque Jesus ele se encontrava totalmente fragilizado. Estava 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber nada. Fica imaginando de repente ele delirando, fico conjecturando muitas coisas. Fragilizado. De repente você está fragilizado pela situação que você está vivendo, o contexto de vida que você está vivendo. O diabo está tentando, está jogando coisas. Paulo me fala sobre Efésios, para você levantar o escudo da fé, com o qual você vai poder apagar todos os dardos inflamados do maligno. É dessa forma que nós vencemos. Resistimos às tentações, levantando o escudo da fé e falando: Senhor, se eu estou passando isso é porque eu entendo que é o Senhor que está permitindo, então eu vou resistir, vou perseverar e vou até o fim, e não importa o que aconteça, eu sei que nada foge do teu controle, nada foge da tua soberania, nada, Senhor. Jesus, 40 dias, ele sai do contexto de vida dele, e ele vivenciar aquilo que muitas das vezes aos nossos olhos foi muito ruim, mas havia uma necessidade, porque o Espírito Santo conduziu até lá. Se tudo isso está acontecendo, é de alguma forma o Espírito Santo fazendo com que as coisas
elas cresçam, elas brotem, elas frutifiquem. De repente é a fé, é a convicção, é a certeza, é o amor de você olhar para aquilo que você não está olhando hoje, porque de repente você está olhando para uma direção totalmente errada, e Ele está falando para você assim: ei, eu quero que você olhe para cá, para cá que eu quero que você olhe. E a palavra do Senhor diz assim: então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos e a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, porque não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu fico imaginando o pé que estava esse diálogo, trocando uma ideia com o diabo, frente a frente. Você consegue imaginar isso? Você já pensou isso? Frente a frente. Do outro lado, Cristo Jesus, aquele que quer nos destruir, aquele que quer acabar com a nossa fé, aquele que não quer que a gente cumpra o nosso chamado, o nosso ministério, a nossa vida. No outro lado, o autor da vida, aquele que morreu por mim, por você, aquele que entendeu com o Pai e com o Espírito Santo que havia um propósito nessa terra, que era chegar até o fim. E os dois estão dialogando, estão trocando ideias. Imagina essa cena. E o diabo leva ele com o poder num pináculo muito alto e diz o quê? Atira-te daqui. Salmo 91, se não me engano, diz isso. Atira-te daqui, porque está escrito: dará ordem aos teus anjos para que nada te aconteça, nem os teus pés não sofrer nada. Jesus podia olhar bem na cara dele e falar assim: ei, é isso mesmo, os anjos são meus, o céu é meu, a soberania é minha, o trono é meu, é tudo meu, e nada teu, sou sem sombra, nada teu. Mas ele não cai nisso, porque se ele caísse nisso, de repente Jesus ele iria pecar. Por quê? Porque o orgulho de dizer: é verdade, são meus anjos, a autossuficiência. Muito cuidado com o teu orgulho, tá? Se Deus te colocou onde você está, não pense que você é o único exclusivo. Se você está onde você está hoje, é para que você possa de repente usufruir, não só usufruir, mas olhar todo o contexto e falar assim: Deus ele me colocou no lugar de honra, para que eu coloque outros em lugar de honra, porque isso aqui que eu tenho não é meu, isso que eu tenho é do Senhor, foi Ele que me deu, porque Ele é o dono. Aquilo que eu tenho como motivação, como certeza, como convicção de caminhar e fazer aquilo que o Senhor está me dando a fazer, isso é muito bom. Eu não estou dizendo que isso é errado, isso é ótimo. Mas tudo aquilo que eu tenho em questão de benefício não é meu, é Ele que me beneficia. É Ele que me beneficia, para que eu possa beneficiar outros. E Jesus ele entendeu dessa forma. Ele fala assim: ei, eu não vou ser arrogante e orgulhoso bastante para dizer que são tudo meu, essas coisas são minhas. Não! Eu não posso ser orgulhoso, eu não posso ser soberbo, eu não posso ser autossuficiente. Porque de alguma forma, em algum momento da minha vida, da tua vida, a gente vai precisar, sabe do quê? De pessoas. Sabe o que é necessário para ser gente? Um agente do teu lado. Porque se não tiver um agente do teu lado, você não é gente. Engraçado que o Pai Nosso, ele diz que o Pai é meu e teu, ele é nosso. Ele não é exclusivo dele, ele é nosso. Ele livra-nos, ele perdoa-nos, ele salva-nos, porque ele é nosso. Aleluia por isso. Aleluia.
José podia olhar e falar assim, não, é tudo meu. Mas o que ele faz? Olha o que ele responde. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Muito cuidado com o orgulho. Sabe quem tentou Deus em questão de orgulho? Tinha um cara que foi o cara mais forte da Bíblia. Sabe qual era o nome dele? Sansão. Sansão é o homem mais forte da Bíblia. E Deus troca uma ideia com a sua mãe, com o seu pai, e diz para eles, ela fala, eu quero um filho e eu vou te dar ele vai te servir, vai ser nazireu, separado, santo, não vai passar navalha no seu cabelo. Uma separação, isso é o sentido da palavra ser santo, separado. E foi falado, olha, ele não pode tocar em nada morto, ele não pode beber do fruto da vide, nem comer do fruto da vide. Ele não pode tocar em nada morto e ele não pode se relacionar com outras mulheres. Sabe o que Sansão fazia? Ele se relacionava com outras mulheres. Sabe o que Sansão fazia? Ele tocava naquilo que era morto. Sabe o que Sansão fazia? Ele passava pelo meio da vide. Sabe o que ele fazia? Ele ficava tentando o Senhor. Não tentarás o Senhor teu Deus. Muito cuidado com o nosso orgulho, com aquilo que eu tenho como orgulho. Eu vou falar uma coisa para vocês, igreja. Quando eu falo isso, essa palavra é para a minha vida, tá? Para a minha vida. Eu não quero que vocês interpretem errado, essa palavra é para mim. Eu estou compartilhando com vocês porque ela precisa ser bênção para a minha vida. Eu quero compartilhar com vocês porque de repente ela vai fazer todo sentido naquilo que você está vivenciando hoje. Eu sou arrogante muitas vezes, e o Senhor me coloca no meu lugar. Eu sou autossuficiente, eu quero caminhar na força do meu braço. Jeremias 17,5. Maldito o homem que confia no homem e faz o seu braço a sua força. A gente falou sobre 2 pontos. O primeiro é a fragilidade. Você vai ser tentado pela fragilidade. Você vai ser tentado pela soberba, pela tua autossuficiência. E a palavra do Senhor diz assim: tomou o diabo a levá-lo para um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrando me adorares, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e a Ele só prestará culto. Aí eu fui atrás dessa palavra que me chamou bastante atenção, esplendor. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esplendor, brilho ou luminosidade intensa, fulgor, resplendor, resplandecência. Mas eu achei legal isso aqui no sentido figurado. Qualidade daquilo que é grandioso, luxuoso, magnífico, opulência, nem sei qual que é o sentido dessa palavra, suntuosidade. Eu te dou todo o meu reino, o meu e o seu esplendor. Vamos fazer uma conjectura aqui. Hoje, o que é esplendoroso para você? Em questão de ter tudo. De repente é um bom apartamento, não me condenaria. Eu queria um apartamento, se eu fosse para ter, de repente, se eu tivesse condições, eu ia em Floripa, aqui no Brasil. De repente lá no Rio não, porque eu nunca bala perdida, mas de repente lá em Maceió, lá para 2 lados, assim, um bom apartamento, de vista para a praia, bons carros, muitos bons carros. Sabe o que mais? De repente um helicópterozinho para mim, dar um rolezinho de helicóptero. Mulheres, ia fazer que nem Salomão, ia pegar um de cada rei. Não, esplendor. Não, você fica imaginando em questão de esplendor. Porque eu quero te falar isso, porque a cobiça dos teus olhos, a cobiça dos meus olhos, elas me caem. A cobiça. E esse é o terceiro ponto. Tudo isso eu te dou. Só se prostrar e me adorar. Se prostre e me adore, eu te dou tudo aquilo que você quer. Tudo. Eu te dou. Em questão de esplendor é isso. Tudo que teus olhos veem, tudo que teus olhos alcançam, tudo que teus olhos desejam. Difícil a gente ficar ouvindo de repente uma mensagem assim nas igrejas hoje. É
difícil pregar o... Eu curto aqui a Corpo Vivo, o pastor Joel, quando está aqui, ele vem, ele fala de repente algumas coisas, e no meu coração, no meu íntimo, e ele diz assim: se você veio no culto, você saiu bem, ou de repente não fez muita diferença, o culto ele não fez aquilo que precisava fazer. O Espírito Santo ele não fez aquilo que precisava ser feito. Ele chega a dizer que a gente precisa sair mal daqui. Palavras do pastor Joel. Esse mal é que melhorar aquilo que é necessário, aquilo que a gente pode melhorar. Tudo que os teus olhos cobiçam, tudo. E a cobiça é um tipo de idolatria, a palavra de Deus diz. E os idólatras não herdarão o reino dos céus. Então a gente falou sobre fragilidade, a gente falou sobre o orgulho e a autossuficiência, e a gente falou sobre o quê? Sobre a cobiça. Cobiça dos olhos. Jesus ele fala bem assim: se teus olhos forem bons, todo teu corpo é luz, porém se teus olhos forem maus, todo teu corpo é treva. Quão grandes trevas eles estão. Olhos, janelas da alma, aquilo que tem entulhado dentro de mim e de você, aquilo que tem penetrado em questão de cobiça, de visão, e tem entrado no meu coração. Há um tempo atrás, eu estava fazendo uns frios, estava precisando fazer uns frios em Portaria. Eu entendi que eu não vou fazer mais isso. Eu entendi. De repente eu estou passando por algum deserto, e alguns desertos, mas eu vou entender e passar por esses desertos. Porque eu nunca quis. Eu quis sempre fazer da minha força. E eu estava naqueles frios, trabalhando em Portaria. Eu estava trabalhando num projeto. Eu estava fazendo uns frios. E num desses aqui, um prédio, ali bem na Avenida 7 de Setembro, ali, perto ali do Batel. A síndica do prédio, mas eu não sabia que era a síndica do prédio, ela viu eu trabalhando e abrindo a porta e lidando com algumas pessoas, ela ficou olhando, mas eu não sabia quem era. E ela queria mandar um funcionário dela embora, e eu também não sabia disso. E com essa Bíblia que está toda rasgada, e essa mensagem, ela veio, conversou comigo e falou assim: percebo que você já trabalha com isso. Já trabalho com isso já faz muito tempo já. Pois é, eu estou querendo mandar um funcionário embora, meu. A gente tem uns benefícios a mais. Damos tanto para quem não falta, e o benefício da cesta básica e da alimentação ali também é um pouco maior. A galera é bem maior. Você quer trabalhar com a gente? E era no período da tarde, das 3 até as 11 horas da noite. E eu fui tentado. Porque há um chamado sobre a minha vida. E se Deus falar para mim assim: Rodrigo, deu teu tempo amanhã, eu vou falar assim: amém, Senhor. Glória a Jesus, cumpri aquilo que o Senhor me deu. João 17,4: eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deixa fazer. Senhor, o Senhor me deu algo para mim fazer, eu fiz. Agora eu vou te chamar para uma segunda coisa, Rodrigo, então venha. Ou já essa já é a quinta, de repente, né? E ele vem me chamando, me direcionando para algumas coisas. E quando ela me falou aquilo, eu falei assim: eu posso falar com a minha mulher, né? Fui ligar para a câmera, mas eu fui para a palavra. E Deus me deu essa palavra. Ele falou assim: muito cuidado com a cobiça dos teus olhos, que elas vão te levar a ser tentado. E para mim é difícil, para mim é muito difícil. Eu acredito que para todos é bem difícil. Porque a gente sempre quer mais, a gente sempre quer um conforto a mais, a gente sempre quer dar um conforto principalmente para os nossos familiares, para as pessoas que nós andamos e amamos. Mas o Senhor me dá um chacoalhão e fala assim: ei, um chamado para ver, há um algo a ser cumprido. Você lembra quando eu te chamei há 10 anos atrás? Eu disse a você que através da tua vida as pessoas elas iam viver, através da tua vida as pessoas elas seriam, com o teu testemunho de vida, elas entenderiam que elas poderiam ser curadas, que elas poderiam ser transformadas. E eu liguei, falei com a Tânia, conversei com ela, falei com a mulher no mesmo dia, no período da tarde, e falei: olha, eu estou empregado, mas muito obrigado.
Isso não foi uma ou duas, foram várias vezes. Eu permaneço no meu chamado, porque eu tenho convicção que eu estou andando com as pessoas certas. Eu tenho convicção disso, certeza. Pela fragilidade em que a gente se encontra muitas das vezes, pelo orgulho de a gente ter feito muitas das coisas pela nossa força, pela cobiça dos nossos olhos, nós somos tentados, bem tentados. A gente é tentado por mais coisas, mas eu queria trazer essas três que elas ligam bem com essa história aqui, com essa história não, com esse relato, com aquilo que se chama Escrituras Sagradas, a Bíblia, o livro, a Palavra de Deus manifestada nessa terra. Que a gente possa ter vigor, que a gente possa querer, que a gente possa desejar ler as Escrituras, mas não só ler, orar. Eu estou lendo um livro que se chama puxa vida, esqueci. Alguma coisa com a fé, como é que é o nome? Heróis da Fé. Ou esse livro, Heróis da Fé. São 20 homens que modificaram o mundo, mudaram o mundo na época deles. E sabe o que eles têm? Todos eles têm em comum? A vida de oração. Todos eles têm em comum a vida de oração. Sabe o que Jesus estava fazendo 40 dias e 40 noites no deserto? Orando. E hoje de tarde, quando eu estava pensando nisso, refletindo, o Senhor testificou no meu coração. Ele orou pela tua vida, por você, por todas as dificuldades que você tem passado e vai passar ainda. Ele orou por nós. Queria convidar o Jefferson, por favor, a subir, tocar o louvor. Eu queria te motivar, igreja, a passar pelas dificuldades, sabendo que o Senhor, Ele é bom, e que tudo que Ele faz é o melhor para nós. Difícil a gente vivenciar isso, falar assim, mas eu estou passando por isso, isso e isso, e você está me falando isso. Eu falo com convicção. Convicção que vale a pena. Vale a pena. Vale a pena a gente passar por essas dificuldades, porque a gente vai ser chamados como bem-aventurados, mais que felizes, passando por essas dificuldades. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, que essa palavra ela possa ter falado ao teu coração. Tinha um pastor amigo meu que dizia assim: Rodrigo, toda vez que cria um conflito dentro do teu coração, quando vem uma palavra, uma mensagem, ou até mesmo uma fala, é porque algo precisa ser mudado, algo precisa ser modificado. Eu não falo na arrogância aqui, eu não falo na soberba, eu não falo naquilo que eu tenho como conhecimento, porque o meu conhecimento, a palavra de Deus diz que são trapos de imundície. Eu falo em cima daquilo que as Escrituras Sagradas estão me dizendo, as Escrituras Sagradas. E se você de repente ficou chateado, ou de repente você ficou, como eu fiquei, Deus ele fala assim para mim assim: você tem que ter mais contato, você tem que ter mais fé, você precisa acreditar mais. Eu sou por Deus. Sou eu que acrescento, sou eu que te diminuo, sou eu que multiplico, sou eu que subtrai. Sou eu que faço essas coisas. Eu, o Senhor, o Todo-Poderoso, sou eu que faço. O Deus que pode mudar, transformar, modificar todo o contexto. O Deus que me leva para um lugar onde muitas das vezes de repente eu nem queria, ou nem imaginaria que eu ia ir. Mas Ele levou Jesus Cristo para o deserto para passar 40 dias e 40 noites. Jesus sai do contexto da sua família, sai do contexto, e Ele vai. Eu queria que vocês colocassem de pé para a gente cantar essa canção junto.